Meu nome é Marcos Ângelos, sou professor do Departamento de Habilitações Pedagógicas, vinculado à área de gestão educacional. Estou na coordenação do curso de Pedagogia, ou melhor, na vice-coordenação na gestão 2022-2023, concluindo agora no meio do ano. E tenho me dedicado aos componentes curriculares de gestão educacional, estágio supervisionado em gestão educacional. Oriento trabalhos nessa perspectiva também da gestão da educação e outras interfaces da pedagogia, além de que coordeno um projeto de pesquisa PIBIC acerca da gestão da educação. Eu sou professor da UFPB há aproximadamente 5 anos. Antes disso, atuei como pedagogo na Universidade Estadual da Paraíba por 5 anos. Então, estou completando 10 anos de serviço público, metade desse tempo como pedagogo propriamente, nesses últimos 5 anos como docente aqui na UFPB. Minha formação em pedagogia, fui aluno aqui da Universidade Estadual da Paraíba no início do milênio, entre 2008 e 2011. Em seguida, ingressei no mestrado em educação, na linha de pesquisa em educação popular, e a minha pesquisa de mestrado versava sobre o PPP do curso de pedagogia, esse PPP que ainda está vigente. E na oportunidade eu investigava como que a educação de jovens e adultos se constitui como um corpo de saberes, não necessariamente disciplinares, na formação dos pedagogos e pedagogas que cursavam aqui na UFPB. No doutorado, aqui também no PPGE, eu fiz uma tese acerca da educação popular enquanto um campo de conhecimento, uma teoria, especificamente uma teoria no campo do discurso. Então, esse caráter político e pedagógico da gestão educacional, embora ele esteja presente no projeto político-pedagógico do curso de pedagogia da UFPB, mas ele é algo que transcende o próprio curso de pedagogia da UFPB. Esse caráter político-pedagógico da gestão educacional, enquanto campo de conhecimento na formação do pedagogo, ele se constrói junto ao processo de redemocratização do Brasil, nos anos 80. Então, voltando um pouco na história, a ideia de uma administração da educação nasce no Brasil junto com o próprio trânsito que o Brasil passa de ser um país agrário exportador para se tornar um país industrial nos anos 30, a chamada Revolução de 30, que o Brasil rompe com aquela ideia que a historiografia chamava de República Velha, passa a ser a primeira, ou melhor, a segunda república, que seria a república de um país industrializado, capitalista. Isso gera uma demanda pela vida nos centros urbanos. Então é a primeira vez na nossa história que há um deslocamento em massa da vida no campo para a vida urbana em função dos processos de industrialização. Então isso gera uma demanda do ponto de vista da escolarização. A expansão da rede escolar se torna uma necessidade, dado esse processo de industrialização, não somente para que as pessoas aprendessem a ler e escrever para operar uma máquina, né, a partir de um manual, mas essa própria ideia de formação da vida urbana. Então, uma coisa é você ser um cidadão do campo, outra coisa é ser uma pessoa que
que vive nas cidades, nas periferias, do que se torna um operário. Então, muito nessa perspectiva de constituição de um sujeito que não é mais camponês, ele vai ser forjado enquanto operário. Então, a gente pode dizer que esse é um marco para a educação no Brasil, no sentido de que se sente a necessidade de fazer da educação pública um problema nacional. Né? Então, a ideia de se criar um sistema de educação público. Isso está registrado no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né? Os embates, os conflitos entre os liberais e os conservadores. Né? Então, os liberais queriam uma escola pública, universal, laica, e os conservadores vinculados à igreja ainda queriam aquela escola no modelo gerido pela igreja. Então, é nesse contexto que nasce a ideia de administração da educação como algo técnico, vinculado aos modelos de administração da própria fábrica, que a gente pode dizer que era o modelo, a concepção de administração escolar que existia, que havia. Não havia nenhuma discussão mais avançada nesse processo. Então, só nos anos 80, processo de redemocratização brasileira, em que a sociedade reivindica a participação política, que as instituições públicas se democratizem, então que se desloca o entendimento de que a administração da educação é um trabalho de natureza puramente técnica, operativa, e se passa a entender que é um processo político inclusive no sentido de reivindicar a defesa da escola pública como garantia do direito social, o direito à educação. Então, gestão educacional se torna uma expressão que, de certo modo, evidencia um deslocamento conceitual da administração escolar. Tudo bem, do ponto de vista semântico, a gente está falando de sinônimos. Você pega o dicionário, que é gestão, que é administração, você tem equivalentes. Agora, no campo da pedagogia, são conceitos distintos. Então, a gestão educacional tem essa carga histórica de politização da administração. E um elemento a mais é a própria ideia de gestão democrática da educação, que se torna, né, todo esse debate pela participação, pela democratização brasileira, no âmbito da educação, ele se converte na Constituição, no texto constitucional, como princípio da gestão democrática. Uma gestão democrática como princípio do ensino público. Né? E a LDB replica, nos anos 90 ela replica esse princípio aparece nos planos nacionais de educação, nas diretrizes para a formação do pedagogo, nas diretrizes para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação infantil. Então, todo o ordenamento jurídico vai replicar essa ideia de gestão democrática. A gente pode até dizer o seguinte, que a legislação tem certas ambiguidades, ela não especifica, não esclarece, não delimita o que é essa gestão democrática. Se tem que ter eleição de gestores, se é por indicação, né? Mas ela também vai dando alguns sinais, como o fortalecimento dos conselhos, a obrigatoriedade do projeto político-pedagógico. Então veja, para que o curso de pedagogia, né, ele tenha uma perspectiva política da gestão educacional, é preciso ele acompanhar esse movimento da própria história da gestão educacional. Então, essa não é uma criação do curso de pedagogia da UFPB, nem do seu projeto político-pedagógico. Ele apenas se insere nesse movimento histórico.
é importante a gente não perder de vista que esse deslocamento de um conceito puramente técnico e administrativo para um conceito mais politizado de administração para a gestão educacional e um pouco depois gestão democrática, ele se insere sim no movimento de luta dos movimentos populares que reivindicavam a democratização brasileira. Então, setores progressistas da igreja, alas da militância no campo, na cidade, trabalhadores, professores, na própria universidade, né, esses movimentos de extensão popular. Então, a década de 80 é um movimento fértil em termos de militância política, porque é um momento de reabertura, né, política e democrática. Então você tem todo um movimento de retorno de intelectuais, de artistas, de militantes progressistas que estavam fora do país, exilados, então eles começam a retornar para o Brasil. O próprio Paulo Freire é um desses que retorna no início dos anos 80, que junto com outros pensadores, com outras lideranças populares, fundam o maior partido político popular da América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores, que, independente de qualquer contradição, se gosta, se não se gosta do Partido dos Trabalhadores, ele está nessa gênese desse processo de redemocratização do Brasil. Então, a história dele se confunde com esse processo de redemocratização. Então, veja que é um processo extremamente politizado, no sentido de organização das classes populares que reivindicam, que buscam a redemocratização do Brasil. Então, o nascimento da ideia de gestão democrática da educação, ela nasce dentro de um contexto de redemocratização da sociedade brasileira. O que acontece depois, nos anos 90, nos anos 2000, é um processo de desdobramentos históricos. Se a gente atingiu essa gestão democrática na escola ou não, aí é uma outra história. A gente tem que levar em conta que os anos 90 é um processo marcado pela abertura econômica do Brasil ao mercado, o neoliberalismo, o sucateamento das escolas públicas. Então, há um processo aí contraditório, até mesmo paradoxal. Quando a gente fala no pedagogo e na pedagoga, nós estamos falando no profissional da educação. Então, a pedagogia, ela é simultaneamente uma ciência da educação, uma profissão. Ela tem uma dimensão filosófica, ela tem uma dimensão mais vinculada ao fazer, né, que a gente poderia chamar isso de uma dimensão tecnológica, não no sentido dos aparatos tecnológicos, mas no sentido do fazer, mas não um fazer solto ou apartado da reflexão ou da própria ciência. Então, a pedagogia é, por excelência, o campo de conhecimento que tem por objeto o fenômeno educativo nas suas múltiplas manifestações, escolarizado ou não escolarizado. Se não é o pedagogo que tem como objeto de preocupação o fenômeno educativo, não será nenhum outro profissional. Então, eu trago essas afirmações aqui acerca da pedagogia para dizer o seguinte: a gestão da educação, ela é uma das dimensões do campo de atuação profissional do pedagogo. Então, a gente poderia dizer o seguinte: no Brasil, historicamente, né, e
quando eu me refiro historicamente, é o seguinte: em um determinado momento da história do curso de pedagogia, a formação do pedagogo passou a ter 3 dimensões: a docência, a pesquisa e a gestão. A gente pode até dizer o seguinte: o que é que hoje predomina no curso de pedagogia? De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia do ano de 2006, é a docência. A docência é, inclusive, colocada como a base da formação do pedagogo, ou seja, a docência como base da gestão e da pesquisa em educação. Agora, isso tem uma razão histórica e política de ser. O fato é que quando essa diretriz foi discutida com os educadores, com a sociedade civil, lá no início dos anos 2000, a ANFOP, que é a Associação Nacional pela Formação dos Professores, que é uma associação que milita em prol da qualidade das licenciaturas, justiça seja feita, foi a associação que melhor se organizou e que mais teve força política para imprimir no curso de pedagogia os seus objetivos, os seus anseios, que é fazer a docência a base da pedagogia. Mas por que eu chamo a atenção para isso? Porque esse não é um modo de ser do curso de pedagogia que a gente pode dizer é a essência do curso de pedagogia. O curso de pedagogia nasceu assim. Não. O curso de pedagogia nasce lá na década de 30, 1938, 39, no Brasil. Estou referindo ao nosso curso aqui, que é um pouco depois. E ele nem nasce como um curso de formação de professores. Ele nasce como um curso de formação do administrador da educação, do coordenador pedagógico, etc. Esses cargos ou esses campos de atuação não docente. Então, a razão pela qual a docência se torna a base da formação do pedagogo é uma razão histórica e política. A força que a ANFOP teve no momento da discussão e da aprovação das diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Independente do contexto hoje ainda ser esse contexto que a gente pode nomear anfopiano, a gestão ela cumpre um papel importante, porque ela é uma dessas dimensões desse campo de atuação e de formação. Ou seja, sem a gestão, a gente não pode falar que existe um curso de pedagogia, uma formação de pedagogo. A gente pode dizer que existiria a formação de professores para atuar na educação infantil e no ensino fundamental, como propõe as diretrizes curriculares número 2 de 2019. A criação de uma licenciatura multidisciplinar em educação infantil e outra multidisciplinar em ensino fundamental, que seria uma licenciatura que se aparta da gestão. Então, quando você retira a gestão do curso de pedagogia, você desconfigura a própria constituição da natureza do que é a atuação do pedagogo. E mais, se a gente não tem gestão no curso de pedagogia, onde é que a gente vai ter? Ou seja, a gestão educacional vai deixar de ser estudada? Ninguém mais vai estudar gestão educacional? Quem é que vai assumir a gestão das escolas? São administradores? Quem faz o curso de administração? Então, veja que a saída da gestão do curso de pedagogia é um caminho muito perigoso, ou seja, nós estaríamos entregando a gestão da educação para qualquer outro profissional ou para administradores, quando, por definição, por natureza, os objetivos da gestão da educação são os objetivos da própria educação, a formação do sujeito histórico, como diria o professor Vitor Parra.
Ou seja, o objetivo da gestão da educação não é administrar financeiramente a escola. Essa é uma dimensão, essa é uma parte. Mas esse não é o objetivo. Eu administro financeiramente a escola para que a educação aconteça, para que os objetivos da educação se realizem. Mas não basta só eu saber usar a planilha do Excel e entender de finanças. Eu tenho que entender de educação. Por isso, a defesa intransigente de que o gestor da educação, da escola pública, tenha que ser um pedagogo ou uma pedagoga. Até porque a gente fala em gestão democrática. Ele é um campo, ao mesmo tempo, político e pedagógico. Falar sobre a realidade dos gestores educacionais hoje, a gente precisa contextualizar, porque há uma realidade diversa. Então, eu gostaria de delimitar e falar aqui sobre os gestores escolares das escolas do Estado, da Paraíba, das escolas dos municípios, do município de João Pessoa e da região metropolitana. Eu tenho cada vez mais me convencido que nós não temos gestores escolares na gestão das escolas. O que nós temos hoje são pessoas ocupando um cargo de gerência. São apenas gerentes, porque as escolas elas funcionam por meio da administração direta, ou seja, quem administra a escola do Estado é o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação. Quem administra as escolas do município são as prefeituras, por meio das secretarias municipais de educação. E os gestores escolares, as pessoas que ocupam esses cargos hoje, elas ocupam sem critérios do ponto de vista político-pedagógicos. Os critérios, eles são simplesmente, eu não diria nem político-partidários, mas de acordo com as conveniências e do humor dos governantes. Então, não precisa ser pedagogo, não precisa ser licenciado. Daqui a pouco não precisa nem ter curso superior. Basta ter apoiado o candidato X, Y ou Z na campanha eleitoral, que é indicado para ocupar cargo de gestor nas escolas públicas. Então, o que há hoje é um verdadeiro loteamento das escolas e feito o jogo de politicagem. Então, prefeito X nomeia pessoa Y com base na indicação de deputado ou vereador A, B ou C. Infelizmente, dentro do contexto político de esgarçamento da democracia que passamos a vivenciar a partir do ano de 2016, dentro daquele pano de fundo de golpe político, judiciário e midiático que houve no Brasil, as instituições foram sendo enfraquecidas. Esse processo, ele reverbera na educação. Então, é nesse momento que prefeitos, governadores, gestores públicos se unem, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade e vão reivindicar do Poder Judiciário o direito de nomear gestores, sob o argumento de que as eleições para gestores escolares seria inconstitucional. Ora, a Constituição Federal diz que a gestão da escola pública é democrática e é inconstitucional eleição para gestores.
O Poder Judiciário tinha dois dispositivos constitucionais na sua mão: a gestão democrática e a ideia de que o cargo de gestores são cargos de confiança, por isso tinham que ser nomeados pelos prefeitos, governadores. Então, diante desses dois dispositivos, dentro daquele contexto de esgarçamento da democracia, o judiciário opta pelo dispositivo do cargo de confiança. Ambos são constitucionais. Então, é uma decisão política o que existe hoje. Então, quando você me pergunta a realidade dos gestores, é que eles não são gestores. Eles não têm legitimidade política nem pedagógica para estar onde estão. Via de regra, são pessoas que nem fazem parte do quadro efetivo da escola. São pessoas que nem são da comunidade escolar. Elas estão nas escolas, ocupando cargo de gestão, sem nem conhecerem a escola. E, do ponto de vista empírico, o que é que a gente tem percebido nas escolas? E os relatos dos estagiários, turmas da manhã, da noite, da tarde, eles não nos deixam mentir. Os estagiários chegam nas escolas e os gestores estão com medo de perder o emprego. Qualquer coisa que se diz se melindra, né, se assusta, não pode dizer isso, não pode colocar isso na rede social. O teto da escola está caindo na cabeça dos alunos e o gestor não pode fazer nada. Vai por outros meios, faz uma vaquinha, faz um brechó, arrecada dinheiro, ele mesmo vai lá para a escola, falta merendeira, ele não vai reivindicar da prefeitura ou do estado, ele mesmo vai para a cozinha. Já ouvi relatos de estagiários dizendo que chegam na escola, o gestor está na cozinha fazendo a merenda, porque não tem merendeira. Se fosse um gestor de verdade, ele teria meios para lançar mão, para obrigar, pressionar o poder público a cumprir com sua responsabilidade e levantar o muro da escola que caiu, colocar uma merendeira na escola. Mas o que acontece é que um gestor, uma gestora como essa não tem nem condições de acionar o Ministério Público para obrigar o Estado ou o município a cumprir com suas obrigações. Não aciona. Por quê? Se acionar, perde o emprego. Ou seja, eles estão completamente de mãos atadas. Ou seja, a escola hoje não tem autonomia, os gestores não têm autonomia. Então, essa é a situação dos gestores hoje nas escolas públicas da Paraíba, salvo raríssimas exceções, não são gestores, são apenas gerentes que fazem aquilo que quem os contratou e quem os nomeou manda, o que fere a natureza do serviço público. Por que o servidor público precisa ser concursado e efetivo? É para ter uma vida tranquila, estável do ponto de vista econômico? Isso é secundário. O servidor público ele precisa ser efetivo, ser estável na carreira, para não estar debaixo da ordem dos gestores de plantão, né? Dos prefeitos, dos governadores, que muitas vezes, né, os desmandos políticos, né, e a figura do servidor público efetivo é para impedir determinados desmandos, determinadas ações que são ilegais, que são inconstitucionais, que ferem o direito à educação. E hoje, infelizmente, a gestão escolar ela não é mais essa barreira, porque ela está diretamente subordinada aos secretários, aos prefeitos e governadores. Formar com qualidade futuros pedagogos e pedagogas, mas formar com uma perspectiva política, democrática e popular. Formar pedagogas e pedagogos para atuarem
na escola pública, nas universidades públicas, e que estejam, assim como eu, dispostos a trabalhar em defesa da educação pública. Só existe um jeito da gente superar os problemas que a gente tem com a educação no nosso país. É a organização política das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação em prol da defesa da educação pública, seja ela básica ou superior. Ou seja, a grande contribuição que eu gostaria de dar, que eu procuro dar, é no sentido de formar essas pedagogas, esses pedagogos, numa perspectiva de que eles se auto-reconheçam como trabalhadoras, como trabalhadores da educação, que ao se reconhecerem nessa condição de trabalhadores, nós possamos compreender que a educação é um espaço de conflito, de disputa e de luta, e que não há outra saída para a educação no nosso país que não seja a saída política,